bom dia criançada, bom dia família. E aí, como está sendo a sua semana? Como foi passar essa semana abençoada, que eu tenho certeza que Deus está te abençoando, né? Você que tem sido obediente ao Senhor, você que tem tido fé no Senhor, tem escutado todas essas histórias aí, com certeza, né, Deus está fazendo muita coisa na sua casa, na sua vida, porque eu conheço o nosso Deus e sei que Ele é poderoso para fazer grandes coisas, viu? Como você tem passado aí esses dias, ainda que estamos na pandemia, né? Estamos ficando em casa, mas dá pra gente fazer tanta coisa legal e a gente sempre ler a palavra, estudar, e a gente tem colocado cada história tão bacana que é legal a gente poder compartilhar, né, com nossos amigos, com avô, com tio. Vai comentando com todo mundo aí que você conhece para poder assistir mais gente conhecer a palavra do Senhor. Não é mesmo? Vamos começar com a nossa oração? A gente tem aprendido, né? Fazer tanta oração aqui bacana, orar por tantas coisas. E você aí na sua casa, não deixa de orar não. E esse é o momento que a gente ora junto. Vamos fechar os olhinhos e orar junto comigo? Senhor Deus, Pai querido, nós agradecemos ao Senhor por mais esse dia que o Senhor nos dá, por esta manhã maravilhosa. Pedimos ao Senhor que sempre nos instrua, Pai, a fazermos tudo da maneira do Senhor, porque é a maneira melhor que existe, a maneira perfeita, a maneira agradável, porque o Senhor é um Deus que conhece todas as coisas. Que o Senhor nos ensine sempre a viver de modo correto na Tua presença. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. E aí, tem feito as atividades? Né? A gente tem feito tanta coisa legal aqui, fez brincadeiras. A última que nós fizemos foi uma brincadeira que a gente fez de Davi e de Golias para acertar ali a cabeça do Golias. E eu recebi um vídeo bacana aqui, ó, do Bernardo, do Gustavo, do Davi, do Gabriel, do Matheus e do Davi. Vamos assistir esse vídeo aí. 1, 2, 3, 4, 5 pedras. Davi pegou lá no riachinho, orou, e então a funda ele girou. Assim o rapazinho, o gigante derrubou. Com Deus eu posso vencer. Com Deus eu posso vencer. Com Deus eu posso vencer. Eu sou tão pequeno, mas meu Deus me faz gigante. Que gracinha, né? Brincando, gente. Você também faça a sua atividade, né, na sua casa, sempre brincando, se divertindo com as coisas que Deus mesmo tem nos ensinado, né? E eu queria te perguntar, né, se você tem vivido por fé, tem acreditado nas coisas que a gente fala aqui, porque não são contos de fadas, são histórias verdadeiras da palavra do Senhor. E a gente sempre começa com o nosso versículo que tem tudo a ver com o que a gente vai aprender hoje. Vamos ouvir o nosso versículo? Nosso versículo de hoje está no Salmo 133, no versículo 1. Diz assim: como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido, como se todos fossem irmãos. Esse versículo é tão bonito. Vamos repetir para a gente gravar bem na nossa cabeça? Vamos lá. Como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido, como se todos fossem irmãos. Olha que legal! Como é bom e agradável viver junto, viver unido, viver em paz com todo mundo. E a história que a gente vai escutar hoje fala que eles precisavam estar bem unidos, ouvindo a instrução do Senhor para que eles conseguissem uma vitória. E é lindo esse texto, essa história que a gente vai escutar hoje. Mas eu gostaria de falar sobre esse versículo com você. Viva sempre em união, viva sempre em paz com todos à sua volta. Os da sua casa, os da sua escola, os seus amigos, seus parentes, né? Porque aqui, depois ele completa o versículo falando que onde há essa união, o Senhor ordena a sua bênção. Você quer ser abençoado? Então, viva aprendendo sempre do que o Senhor nos diz. Vamos escutar a nossa história? E a nossa história de hoje é a história de Josué e as muralhas ali de Jericó. Essa história é muito bacana, ela está em Josué, no capítulo 6. Muito antes do amanhecer, ali os soldados israelitas e os sacerdotes se levantaram e depois de uma apressada refeição ali de manhã, os soldados se vestiram para uma batalha. E
quando eles estavam ali enfileirados atrás da Arca da Aliança, é a Arca do Concerto, né? 4 sacerdotes e suas limpíssimas vestes brancas estavam prontos ali para levar os varais da arca ali no ombro. E Josué, que era o líder de Israel ali, encorajou e instruiu todas as pessoas. Ele falou, olha, vocês não vão dar um grito de guerra e nem vão levantar a voz. Não vão falar nenhuma voz até a hora que eu falar para vocês gritarem. E um grito de guerra a gente sabe que sempre ajuda um soldado a se sentir corajoso, né? E serve para amedrontar também os inimigos. Mas só que Josué, ele desejava que os soldados confiassem somente em Deus. Então, eles começaram a marchar. Um pequeno grupo de soldados armados abria aquele caminho. Atrás deles vinham 7 sacerdotes trocando trombetas de chifre de carneiro. E logo depois, 4 sacerdotes levavam a Arca da Aliança. E todo o exército seguia junto. Quando os israelitas se aproximaram ali de Jericó, viram que os portões estavam fortemente fechados. E soldados se alinhavam lá no alto das muralhas da cidade, com as armas, tudo preparado lá. Mas só que antes de eles alcançarem as muralhas, os israelitas começaram a marchar em volta da cidade. Quando os sacerdotes pararam de trocar as trombetas, durante poucos aqueles minutos ali, o único som que se ouvia eram os pés dele batendo no chão. E aquele desfile de israelitas deu toda a volta em volta de Jericó e depois eles voltaram em direção ao acampamento. E os soldados que estavam lá em cima da muralha marcharam as armas, ficaram espantados. O que está acontecendo? Por que eles fizeram isso? E no dia seguinte, o mesmo desfile partiu daquele acampamento dos israelitas e marcharam ao redor de Jericó. As trombetas soavam, os soldados marchavam e ninguém falava nada. Cada soldado sabia que estava marchando ali, seguindo o que Deus falava, não dizia nenhuma palavra. E de novo aquele desfile circulou e voltou para o acampamento, deixando o povo de Jericó ali meio confuso. Que espécie de guerra que é essa que ninguém faz nada, só fica desfilando ali o tempo todo? E o mesmo desfile aconteceu no 3º, no 4º, no 5º dia e no 6º dia. E o povo isolado na cidade quase não podia mais entender aquilo. E ao nascer do sol do 7º dia, o longo desfile de soldados e sacerdotes se formou mais uma vez. E eles partiram do acampamento israelita ali e foram em direção a Jericó. E as muralhas da grande cidade estavam tudo lá, cercado pelos soldados. E o desfile começou a dar mais uma volta em torno da cidade. Só que dessa vez não voltou para o acampamento não, como que eles fizeram das outras vezes, né? Em vez disso, os soldados e os sacerdotes deram uma segunda volta em torno da cidade e depois marcharam pela 3ª, 4ª, 5ª, 6ª e 7ª vez, conforme Deus tinha falado. Então o exército parou, os sacerdotes levaram as trombetas para a boca e sopraram forte, forte. E então Josué ordenou, gritem, o Senhor nos entregou a cidade de Jericó. E os soldados começaram a gritar com toda a sua força ali. Então aconteceu o que era completamente inesperado por todos eles. E era até absolutamente impossível. Aconteceu um estrondo, os muros de Jericó caíram, os israelitas apressadamente correram, entraram em Jericó e tomaram a cidade. Deus havia entregado a Josué, né, nas mãos de Israel aquela cidade, a vitória era de Deus. E a comunidade israelita também desempenhou a sua parte, porque eles trabalharam juntos enquanto Josué os instruía. E aí, gostaram da história? E nós podemos aprender muitas coisas com essa história tão diferente, né? Primeira coisa é que nossa vida também tem muralhas, né? Quais são nossas muralhas hoje? São os obstáculos que a gente tem que passar. Às vezes pode ser uma doença, às vezes pode ser uma tristeza, um medo, uma perda. E Deus não queria que o povo de Israel se contaminasse. Então a saída seria derrubar aquelas muralhas, porque o Senhor sempre quer o melhor para o seu povo. E um dia também nós temos que derrubar essas muralhas, né? Enfrentar, derrubá-las. E a gente aprende que essas muralhas, sempre Deus pode nos auxiliar. Primeira coisa é que a gente tem que ouvir a instrução do Senhor, aguardar do Senhor o que a gente deve fazer para que até mesmo essa muralha não caia sobre as nossas vidas.
E para a gente ouvir essa instrução do Senhor, a gente tem que estar com o ouvido sempre atento, ouvido sempre bem afinado. E como é que Deus fala com a gente? Hoje Deus fala através da oração, Deus fala através da sua palavra, quando nós somos obedientes e nada nos impede de ouvir a voz do Senhor. Uma outra coisa importante que a gente aprende é que a gente precisa esperar o tempo certo de Deus. Ali eles esperaram a hora certinha de fazer aquilo, de ouvir a instrução do Senhor. E outra coisa importante é que o nosso Deus é um Deus muito organizado e que a gente também seja assim. A gente tem que enfrentar essas barreiras, não pode ser de qualquer jeito, porque elas só caem, quando as pessoas fazem a coisa certa, no momento certo, no tempo do Senhor. E uma última coisa que eu sempre digo aqui é a obediência. Eles são mais importantes. Josué era obediente em tudo, ele fazia do jeito de Deus. Josué não mudou em nada as instruções que ele recebeu do Senhor. E a gente tem muitos exemplos na Bíblia de homens que foram obedientes. Várias histórias que eu já contei aqui, que a gente pôde aprender o quanto que é importante a gente ser obediente a tudo que o Senhor nos manda. E assim nós conseguiremos vencer nossos obstáculos, todas as muralhas que estiverem à nossa frente. Tá bom? Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Suba os montes devagar, que o Senhor vai guerrear. Cerque os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. Vem, vem, vem! Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. As trombetas soarão, abalando céu e chão. Cerque os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. Vem, vem, vem! Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. E as muralhas ruirão. E as muralhas ruirão. Hey! E a nossa atividade de hoje vai ser uma coisa bem legal, que é jogo de tabuleiro. Isso é pra gente jogar em família, todo mundo. Depois de você escutar essa história bacana, nós vamos fazer um jogo que tem super a ver com essa história. Então nós vamos precisar de uma folha branca, um dado que você pode pegar, um dado de qualquer joguinho que você tiver em casa, pininhos dos jogos, quantas pessoas forem jogar, tá bom? Uma canetinha ou um lápis para você desenhar e lápis de cor para você colorir aí da cor que você achar bacana. Vamos ver como é que é? Então, a brincadeira é a seguinte, é esse jogo de tabuleiro. Nós vamos andar em volta da cidade de Jericó, assim como eles marcharam lá. E aí eu desenhei aqui, ó, momento de saída e fui colocando algumas coisas algumas instruções nas casas. Por exemplo, fale um versículo e avance 2 casas. Aí o que acontece? Se você souber falar o versículo, você vai avançar as 2 casas. Se você não conseguir, você volta a uma casa. Então, olha outra sugestão. Quantos sacerdotes iam na frente da arca? Aí se você souber responder, avance uma casa. Se você não souber, volta uma casinha. Cante um louvor e avance 2 casas. Pode ser desses louvores que a gente ensina aqui na escolinha, ou outro louvor que você conhece, que você canta na sua igreja, né? Olha outra sugestão.
Durante quantos dias eles teriam que marchar por apenas uma vez? Porque teve um dia que eles tinham que marchar 7 vezes, mas teve vários dias que eles tinham que marchar uma vez só. Então você responde aí. E aí você continua seguindo, ó, vai jogando o dado, uma casa, vamos lá. No 7º dia, quantas vezes teriam que marchar? Ixi, já falei a resposta, hein? Vamos lá. Qual instrumento os sacerdotes tocavam? Também contei na história, dá pra gente saber. Se você souber, avance mais uma casa. Vai jogando o dado. Vamos lá. Aí, suponho que eu tô aqui e andei mais 2. O que todos fizeram no final da 7ª volta? O que aconteceu no final da nossa história? E aí, jogando o dado, né, você vai em família jogando até você chegar. Quem chegar aqui primeiro ganha o jogo. E esse jogo é muito legal pra gente divertir em família. Você pode colocar outras opções também, né? Aqui são só sugestões que eu coloquei. Vamos marchar em volta de Jericó para essas muralhas caírem, tá bom? Chegamos ao final de mais uma escola e foi muito bacana, né? A gente escutar essa história tão diferente. Tenho certeza que muito titi aí cantou a música junto com a gente, que é uma música mais antiga, mas a gente fez ela na forma de jogo aí bem legal, né? E essa atividade bacana que é pra gente brincar em família e reforçar, né, o que a palavra diz aí da história das muralhas de Jericó que foram ao chão. Tá bom? Muito obrigada pela sua companhia, que Deus abençoe a sua semana, que você tenha uma semana de vitória abençoada, com muita fé para você vencer todas as muralhas da sua vida, todas as barreiras, obstáculos, que você seja vencedor e vencedora em nome de Jesus, tá bom? Obrigada pela sua companhia e eu te aguardo domingo que vem, às 9 horas da manhã, aqui na nossa escolinha, tá bom? Beijo grande no seu coração e até domingo que vem. Tchau, tchau!